Na nossa aula de história hoje vamos falar de como viviam os africanos escravizados. Lembrando também que o assunto anterior a este, falamos da chegada, da vinda deles até aqui, e eles já foram privados da sua liberdade, tirados do seu país de origem, trazidos para cá de uma forma totalmente desumana, certo? Passando fome, sem higiene, e a sua chegada aqui, a sua permanência, como eles viviam, também não era diferente, certo? Então, vocês vão pegar o livro de vocês na página 374 e acompanhar juntamente comigo do livro integrado, tá? Tem assim como viviam os africanos, os africanos escravizados. Após serem vendidos, os africanos eram encaminhados para trabalhar nas fazendas ou nas cidades. Então, quando eles chegavam aqui, eles eram distribuídos, e também lembrando que as famílias eram separadas para não haver aquela rebelião para tentarem fugir. Então, eles eram separados aos seus senhores, tá? Nas fazendas de produtoras de açúcar, os escravos trabalhavam desde o nascer do sol até anoitecer em tarefas que exigiam grande esforço físico. Em geral, eles eram mal alimentados e frequentemente sofriam castigos quando não atendiam às ordens de seus senhores. Por isso, muitos chegavam a morrer ainda jovens. E esses castigos, nesses castigos eram utilizados chicotes, como vocês estão vendo aí. Eram utilizadas máscara de ferros, eram utilizados o tronco, certo? Então, entre outras coisas, para castigar essas pessoas que trabalhavam de graça, certo? Aí tem a imagem do lado mostrando, os escravos e os senhores lá, e os escravos passando essas privações aí, passando esses castigos físicos. Nessas fazendas, os africanos viviam em habitações coletivas chamadas senzalas. Senzalas eram os lugares onde os escravos eles viviam, certo? Fechados, escuros, úmidos e sem higiene. Esses locais recebiam um grande número de pessoas que lá passavam a noite descansando para o dia de trabalho, sendo também vigiadas para não fugirem. Nas cidades, os escravos tinham várias funções, como carpinteiros, barbeiros e sapateiros, e o dinheiro conquistado era dado a seus senhores. Então, eles trabalhavam em outras profissões, vamos dizer, mas mesmo assim eles tinham que dar todo o dinheiro que eles arrecadavam para os seus senhores, seus donos, Alguns se tornavam escravos de ganho. Aí, o que quer dizer escravo de ganho? Significa que podiam vender o produto em nome de seus senhores e ficar com uma parte do dinheiro para tentarem, no futuro, comprar a própria liberdade. Outros faziam serviço nas casas, como muitas das mulheres. Então, as mulheres eram separadas para fazerem serviços nas casas. Os homens trabalhavam lá nas lavouras, na cana-de-açúcar, E tinham esses escravos que eram os escravos de ganho, que tinham alguns senhores que ainda não deixavam eles trabalharem em nome deles, e parte do dinheiro que eles arrecadavam, eles ficavam, Eles davam uma parte aos seus donos e outra parte eles ficavam com eles para comprar a alforria, ou seja, a sua liberdade futuramente, se possível. Os escravos eram obrigados a se comunicar em língua portuguesa e seguir a religião católica. Então, eles tinham essa obrigação. Além de trabalharem, tinham que aprender a língua portuguesa, porque eles eram africanos, a maioria eram africanos, e então eles tinham que aprender a língua portuguesa, e além disso tinham que seguir a religião católica, certo? Manifestações de seus costumes e de sua religião, principalmente o candomblé, que o candomblé é uma religião de cultura africana, eram proibidos. Então, eles eram proibidos de cultuar a sua religião. Mesmo assim, alguns grupos seguiam manter suas tradições, festas e rituais, realizando-as às escondidas para que não fossem castigados, tá? Então, esses povos, os africanos, os
escravos foram privados de muito, né? Tanto da sua cultura, da sua liberdade, do seu bem viver. Né? Então, eles foram bastante sofridos quando foram trazidos e durante a sua permanência aqui no Brasil, durante o Brasil colônia. Então, vocês vão realizar aí a atividade da página 74, onde tem dizendo, observe a obra de Jean-Baptiste Debrecht, a seguir responda as questões. Letra A, quem são as pessoas retratadas nesta imagem? Então, vocês vão observar esta imagem e vão dizer aqui do lado quem vocês estão vendo nesta imagem, certo? E B, quais são as diferenças nas vestimentas destas pessoas? Tem diferença aí, quais são? C, que atividades estão retratadas na imagem? Certo? E aí, tem a última aí, que é uma pesquisa, certo? Em diversos lugares de nosso país, encontramos monumentos ou manifestações culturais relacionadas à cultura africana, principalmente aqui no nosso estado, né? No estado da Bahia. Reúna-se com 2 colegas, aí vai ser individual, porque estamos em casa, certo? Não vai ser em dupla. Faça uma pesquisa para conhecer melhor uma das manifestações existentes em sua cidade. Em seguida, elabore um cartaz em que descobriram e apresentem aos colegas. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pesquisar, certo? Alguma cultura ou manifestação. Pode ser de Simões Filho ou pode ser de Salvador. Então, vocês podem pesquisar de um ou de outro, certo? E aí, vocês vão retratar isso no caderno mesmo de vocês. Coloca o cabeçalho, coloca lá a atividade de história e coloca lá. Aí, coloca essa atividade aqui. Aí, vocês identificam e vocês aí vão colocar que tipo de manifestação de cultura tem ou em Simões Filho ou em Salvador, que represente aí os africanos, tá certo? Então, a atividade é esta. Um grande beijo em todos vocês, tá bom? E realizem com sucesso.